dia a todos e todas. Mais uma vez, uma grande alegria nós estarmos aqui nesse segundo encontro. Gostaríamos também de contar com a atenção de todos e todas, como foi no primeiro momento aqui. Esse segundo momento é um momento importantíssimo para a nossa formação, é um momento que faz parte do coroamento de todo esse processo, e para isso, a coordenação dessa mesa, formada por mim, professor Vieira e a professora Ilone, queremos convidar, com muita alegria, com muita honra, a painelista, a professora Lúcia Camini. Por favor, professora. Salva de palmas, professora Lúcia, que se dispôs a estar conosco. Fique à vontade, professora. A professora Lúcia Camini é graduada em Pedagogia pela Unijuí, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já foi consultora, especialista no Ministério da Educação, coordenadora de Educação em Direitos Humanos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil, subsecretária de Articulação Institucional da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, coordenadora geral de Estudos e Pesquisas para a Valorização dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC. Esse é só um pouquinho do currículo dela. E nós vamos, com certeza, aproveitar muito esse painel, porque depois nós também teremos a nossa participação. Então, bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença de cada um e dizer que nós, enquanto direção do Cinti, estamos muito gratos pela presença de todos e que bom que a gente chegou, todos aí chegaram ao final desse curso e estão aqui hoje para a confraternização conosco. Então, após a exposição da painelista, serão convidados também um representante por turma para fazer uma fala de até 2 minutos sobre a experiência de participar do curso de formação em cada uma das suas regionais. E também aí os assuntos, né, debatidos em parceria, que foi com a CNTE e com a UEFSS. E também serão nomeados e convidados, então, pelos coordenadores aí da mesa aqui, que são eu e o companheiro Vieira, para estar fazendo, então, essa explanação de 2 minutos. Vamos passar aqui a palavra para a professora Lúcia, que fará a sua exposição, e já agradecendo aqui a todos os componentes da mesa anterior, a sua fala, e também a atenção de cada um e cada um. Um bom dia a todos e todas. Inicialmente, quero saudar aqui esses professores que estão coordenando essa mesa, que é uma mesa de diálogo com todos os cursistas, né, que se dispuseram a fazer essa trajetória rica de formação. E eu diria, Vieira e Ilone, que não tem melhor forma de iniciar o ano letivo do que nós termos a culminância, né, de um processo de formação coletiva como essa que se deu. Quero cumprimentar o Evandro, né, que coordenou pelo Cinti o processo de formação, ao coordenador do Cinti, o Aloir, saudar a Marta da CNTE, saudar a coordenadora da Central Única dos Trabalhadores, que esteve aqui na mesa, aos coordenadores da Universidade Fronteira Sul, essa universidade que brotou da demanda popular e que tem se constituído como uma universidade vinculada, articulada com os movimentos sociais. Um abraço grande à nossa deputada, a Luciane, que inclusive ultrapassa as fronteiras do Estado. Seguidamente, nos nossos encontros lá no Rio Grande do Sul, a gente
vê que o nome dela é citado pelo compromisso que ela tem com a educação. E a educação, de fato, não tem fronteiras. E ela vai fazer um trabalho muito profícuo junto à Comissão de Educação, nesse momento difícil da conjuntura que nós vivemos. Então, sintam-se todos saudados, abraçados, e agradecer muito por ter me convidado para estar aqui neste momento, porque são momentos muito importantes de troca e de fortalecimento das nossas convicções e da nossa determinação de não abrirmos mão de uma trajetória de construção que os educadores vêm fazendo nesse país. Aqueles que me antecederam muito bem caracterizaram a conjuntura que nós vivemos hoje. É uma conjuntura extremamente adversa para a construção de uma educação pública, democrática e de qualidade social. Mas nós sabemos que em nenhum momento nós tivemos ventos favoráveis quando nós optamos por construir uma educação que efetivamente aposte e que coloque no centro as pessoas humanas e a sua formação. E quando me perguntam qual é o objetivo da educação, eu digo que o objetivo da educação é construir gente. Construir gente que pensa, construir gente cidadã, que sabe para que lado e para que rumo vai conduzir a sua vida e para onde quer conduzir a sociedade. E esse eu acho que é o papel fundamental deste curso de formação de base. E eu quero cumprimentar e saudar muito o Cinti pela coragem, pela determinação e por ter priorizado os investimentos em formação de base. Porque é lá que a gente, no chão da escola, junto à comunidade, que a gente, de fato, articula as políticas e essa visão de luta e de formação das pessoas. Não posso começar a falar efetivamente do tema que me foi dado, liderança e formação, sem dizer que, de fato, nós reconhecemos que nós estamos vivendo um período longo de desestabilização no nosso país, desestabilização social, econômica, política, desestabilização jurídica. Isso nós percebemos, essa instabilidade que começa já lá pelo ano de 2013, 2014, e que foi se intensificando com o impeachment de uma presidente legitimamente eleita, e essa instabilidade ela continuou com as reformas que foram sendo feitas e os ataques aos direitos sem a participação popular. Todos nós presenciamos o movimento de desestruturação do Estado democrático de direito, com uma visão de um lado liberal, de uma forma liberal conservadora, e de outro lado de um liberalismo econômico, e com uma estratégia de governo que é de autoritarismo social, de ataque a toda e qualquer posição divergente, de desestruturação de todos os movimentos, de todas as formas de organização que possam contestar essa forma autoritária ou policial de atuação do Estado. E quando nós temos a desestabilização do Estado democrático de direito, vem um ataque sistemático a tudo aquilo que é divergente. E aí nós vimos um ataque às etnias, um ataque contra os negros, as mulheres, a população LGBT, um ataque sistemático porque se entende, do ponto de vista liberal, de que se existem desigualdades, elas são consideradas muito por fracasso individual das pessoas, que porque as pessoas não tiveram o mérito de se esforçar, de empreender, e por isso elas são pobres, por isso é que elas dependem de políticas públicas. Junto com isso, essa visão fundamentalista, conservadora, que atribui a uma questão natural, que é porque Deus quer assim, que alguns sejam bem-sucedidos e que os outros permaneçam dependentes e sem nenhuma condição de ter ascensão social. Essa dualidade hoje está presente na visão de governo que se constituiu e na visão
de como se administra o Estado do ponto de vista de garantia de qualquer direito à população, ou da negação de qualquer direito à população. E nós vimos que esta visão, ela vinha sendo construída e ela se expressou naquela proposta de emenda constitucional 95, que nós chamamos da PEC do fim do mundo. Essa PEC do fim do mundo nada mais é do que impedir que estados e municípios invistam em educação, saúde, direitos humanos, assistência social por mais de 20 anos. E uma vez aprovada aquela emenda constitucional, todas as outras mudanças que foram acontecendo, elas vêm nessa esteira de poder dar conta da manutenção dessa emenda constitucional. E quando nós dizíamos lá naquele momento que nós começaríamos a sentir os efeitos 2 ou 3 anos depois, isso já está acontecendo hoje para dentro dos sistemas públicos de saúde e de educação. Nós temos hoje uma escola pública roubada, uma escola pública que não mais ela se constitui numa escola pública capaz de garantir uma educação de qualidade social. Por que eu digo isso? E aí eu me refiro muito também ao que está acontecendo no meu estado já há mais de 4 anos. Nós temos quadros de profissionais da educação sucateados nas nossas escolas públicas, em todo o país de um modo geral, mas muito mais onde os governos neoliberais e com esta visão de implementação e de dar conta dessa emenda constitucional de congelamento, vem concretizando essas propostas. Uma escola pública sucateada não dá conta de atender aqueles que já vêm violentados da sociedade. Nós, nas escolas públicas, temos que atender os violentados, aqueles que foram silenciados, aqueles que marginalizados e excluídos socialmente, é que vêm para a escola pública. E nós, educadores, também violentados por baixos salários, por condições péssimas de trabalho, por desembarcar na escola todos esses problemas sociais, nós temos que dar conta de transformar esses silenciamentos em ações propositivas que garantam o desenvolvimento dessas pessoas e que assegurem condições de expressar essas desigualdades, de denunciá-las e de transformá-las em lutas concretas para que a gente possa ter avanços sociais. É nessa conjuntura que hoje o papel do educador vem sendo desvalorizado socialmente. Nós temos hoje as notícias que mais aparecem nos jornais, nas reportagens, são de violência para dentro das escolas. Professores sendo agredidos, desrespeitados, violentados. E por que acontece isso? Porque existe uma campanha de desvalorização de tudo que é público. Porque no momento em que o Estado se desobriga, ele passa a valorizar a iniciativa privada, a ideologia do empresário bem-sucedido é que sabe o que deve ser feito e como deve se garantir a educação. E a Marta aqui colocava claramente de que nós temos um avanço na América Latina de processos de privatização da educação. E aí nem sempre é a ausência do Estado no gerenciamento da educação. Muitas vezes, essa privatização vai se dando via convênios, via parceria público-privadas, convênios estes estabelecidos em lei, que aos poucos toda a metodologia e toda a forma de organização da escola passa a ser uma forma como se organizam as empresas e onde se cobra dos professores resultados via as avaliações de larga escala, via mecanismos em que se retira a autoridade do professor. E todas, se nós olharmos as primeiras medidas anunciadas pelo Ministério da Educação, tirando todos os fiascos das declarações que o atual ministro da Educação tem feito em relação ao povo brasileiro, em relação ao que é trabalhado nas nossas universidades, em relação à desvalorização das políticas públicas educacionais que foram construídas ao longo das últimas décadas,
Não bastasse isso, quais são as propostas, únicas propostas apresentadas até o momento? A primeira delas é o foco na alfabetização. Ele acabou com a Secretaria de Diversidade e de Inclusão, que era a SECADI, para instituir a universidade, a Secretaria de Alfabetização, cujo foco é na alfabetização fonética, como um método de alfabetização, porque eles apostam e dizem que nós estávamos fazendo uma ideologização do processo de construção do conhecimento pelo nosso conceito de alfabetização. Vejam vocês que são educadores e estão nas escolas públicas e que estão trabalhando. Nós temos o entendimento que a alfabetização não se dá por um método único, e ainda mais o método fonético do som das palavras. Hoje, mesmo as crianças das classes populares, elas já vêm com inúmeros estímulos, elas já têm uma noção mais ampla do mundo, e nós temos que fazê-las regredir para trabalhar com o som das palavras. Todos os pesquisadores que estão, digamos assim, imbuídos de analisar essa barbaridade que o MEC está colocando, têm dito que seria o desastre, o retrocesso, o atraso nunca visto na educação brasileira. A segunda proposta do MEC é essa questão da proposta cívico-militar das escolas, inclusive alterou o próprio regimento do Ministério da Educação para colocar lá a proposta cívico-militar. E o que eles colocam? De que é necessário trabalhar a hierarquia, a disciplina, os bons costumes e com ausência de ideologia. Isso aí, gente, é a maior falácia que pode dizer. O que eles querem mais ideológico do que colocar um policial na porta da escola para disciplinar os nossos alunos, para tirar a autoridade do educador, para tirar a autoridade dos nossos gestores democráticos escolhidos pelas comunidades escolares. Eles querem substituir isso e regrar e desfocar a atenção naquilo que é o objetivo principal e central da escola, que é trabalhar a socialização e a construção do conhecimento para que nós possamos formar cidadãos. Eles querem formar outra coisa e querem impedir que a nossa realidade regional, a nossa realidade das comunidades locais seja contemplada. Eles querem padronizar em nível nacional e tornar cidadãos passivos, submissos, que acatem sem discutir e sem ter senso crítico. Então, uma preocupação grande que nós temos com essa proposta do Ministério da Educação. A terceira, que eles dão muito valor e que é a grande cortina de fumaça, é a escola com mordaça. A escola com mordaça, ela voltou com toda a força no Congresso Nacional agora, e acrescentaram um artigo, o artigo 7º, em que permite e autoriza o estudante gravar a aula do professor para que ele possa absorver melhor o conteúdo e que os pais possam tomar conhecimento do que o professor vem trabalhando na escola. E aí eu digo para vocês, os pais não têm conhecimento do que nós trabalhamos numa escola democrática. O aluno precisa gravar o professor para usar de forma indevida, de forma, digamos assim, inclusive recortando ou manipulando essa gravação, encaminhando para setores que não têm nenhum vínculo com a escola, a imprensa, o Ministério Público, porque na lei da mordaça está previsto que quem faz a denúncia não precisa se identificar. Outro dia eu estava abrindo o ano letivo lá em Soledade, e aí os professores disseram, não, professora, mas é muito bom que grave, porque os pais têm que ver que os alunos esculhambam, que não respeitam o professor, que não sei o quê. Aí eu disse para eles, mas queridos, vocês têm que perceber o seguinte, quem vai gravar é o estudante, ele vai gravar só o professor, e ele pode gravar um gesto brusco, ele pode gravar uma palavra descontextualizada. E aí, quem que vai correr atrás de resolver isso? O professor, ao invés de estar se preparando, discutindo, construindo o seu trabalho docente, ele vai ter que estar correndo atrás de responder ameaças, denúncias, e isso aí
vai servir para quê? Uma cortina de fumaça para eles dizer que a escola não é competente, esvaziar o papel docente e nos desvalorizar ainda mais. Então, temos que estar muito de olho, porque este projeto ele volta com força. Mas, para mim, este não é o centro da proposta do MEC. O centro da proposta do MEC, efetivamente, é a entrega de todo o conteúdo, de toda a organização das políticas para a iniciativa privada. E iniciativa privada aí, é preciso dizer, são empresas que têm interesse no dinheiro da educação. É um negócio da educação. Porque quem financiou, quem esteve à frente da elaboração final da Base Nacional Comum Curricular, que a partir deste ano ela vai orientar as formações para que se reorganize os projetos político-pedagógicos e os nossos planos de curso, planos de ensino, foram essas fundações que receberam milhões de reais do Ministério da Educação para fazer a última versão da Base Nacional. E eles já fizeram vinculados às suas editoras, aos seus sistemas produzidos para as aulas de educação à distância e, portanto, vai ter muito material sendo vendido para as secretarias municipais e estaduais de educação, que são programas prontos com conteúdos pensados por essas empresas. E aí eu digo que a luta maior, a gente tem que estar de olho na escola com mordaça, mas a gente tem que lutar na defesa da escola pública. A escola pública pensada pelos sujeitos que são aqueles que efetivamente constroem o processo educativo nas comunidades, que são os educadores, professores e funcionários, os estudantes com as suas organizações, as comunidades escolares. Porque a visão deles empresarial é exatamente para dispensar o professor no processo de pensar o projeto político-pedagógico. E isso vem com muita força. Lá no Rio Grande do Sul, o governo atual, Luciana, também não nomeou ainda coordenadores regionais de educação, e o secretário de Educação esteve lá no Conselho Estadual, porque eu sou conselheira do Conselho Estadual de Educação, e disse o seguinte: nós vamos esperar 90 dias, porque nós queremos enxugar a máquina pública, nós temos que fazer ajustes, e para isso a gente não vai nomear coordenadores. Esta semana, quando nós retornamos para o Conselho, veio a notícia de que a Fundação Lehman vai fazer a seleção de quem vai ser o coordenador regional de educação. E chamaram voluntários para fazer a formação da base, para poder implementar a base nos municípios e também nas escolas do Estado. Quem são os voluntários, entre aspas? São exatamente aqueles que concordam com o posicionamento e com o conteúdo da base que eles elaboraram. Portanto, tudo está articulado nesta visão do esvaziamento da escola pública. E é por isso que nós chamamos tanta atenção de que quando nós falamos em resistência, nós temos que falar na resistência que tenha um caminho para avançar. E o caminho para avançar hoje é esta defesa da escola pública, a defesa dos educadores que sejam vinculados ao Estado e que tenham a condição de construir o projeto educacional dessas escolas. Porque se nós perdermos essa capacidade, nós vamos estar sendo pasteurizados com programas que não têm nada a ver com a nossa realidade. E já existem projetos pilotos sendo implementados em que na sala de aula do ensino médio só tem um monitor que liga a TV e lá fala uma aula que está sendo ministrada por uma pessoa que foi contratada por essas empresas e que venderam para o Ministério da Educação aquela aulinha, e ele liga e desliga, e aí quando o aluno quer fazer uma pergunta, ele tem que se colocar na frente daquele monitor para fazer a pergunta e a resposta vem depois. Imaginam aqueles nossos estudantes que estão num processo de formação e que precisam ter essa relação com o educador para poder resolver as questões que eles têm dúvida, eles dependem de fazer a pergunta para a televisão.
Então, é muito sério o que vem acontecendo e por isso que eu chamo a atenção que a nossa resistência hoje, ela deve ser em defesa da escola pública, porque se eles abdicaram da democracia no país para os seus fins liberais, eles também abdicarão da escola pública, se for necessário, para poder dar conta do seu projeto econômico liberal. Então, é isso que está em jogo. E aí a pergunta que a gente tem se feito, esse ensino médio, como ele caiu de paraquedas naquele momento? O governo da Ponte da Pinguela do passado, ele correu rapidamente e apresentou aquele projeto sem nenhum debate, porque nós temos o Plano Nacional de Educação, que nem sequer vem sendo acompanhado, muito menos implementado. Porque o Plano Nacional de Educação, que foi um projeto rico, democrático, construído com 2 conferências nacionais de educação, com inúmeras conferências em todo o país, de âmbito municipal, regional, estadual, ele simplesmente está engavetado. O Plano Nacional de Educação, que é o segundo que nós elaboramos no nosso país, ele foi aprovado em 2014 e previa que em 2016 nós tivéssemos a Lei do Sistema Nacional de Educação aprovada. Esta lei, ela estaria definindo claramente as competências dos estados, dos municípios e da União no financiamento da educação, na organização dos sistemas de ensino. No entanto, esta lei está engavetada porque ela não teve seguimento. Ao contrário disso, foi lá o presidente Temer e apresentou a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio que não foi discutida com ninguém, e é uma reforma minimalista para os pobres. Só teremos, para além das disciplinas obrigatórias, português, matemática e a língua estrangeira, aqueles que terão recursos para implementar os itinerários formativos. Agora, eu pergunto para vocês, qual é o estudante com 15 anos que tem condições de optar se ele quer estudar sociologia, se ele quer estudar história, se ele quer estudar filosofia? A escola não é um lugar do senso comum. A escola é um local do desenvolvimento científico. Nós não podemos abrir mão disso, do conhecimento. A escola tem que ofertar todas as disciplinas. Ela tem que garantir todas as áreas de conhecimento. Ela não pode se limitar ao português e à matemática. Isso vem de muitos anos já, que tentam dizer que importante é português e matemática. Matemática para as pessoas poderem lidar com a economia, com a sua economia, com o seu salário reduzido, e a língua portuguesa materna para as pessoas poderem se inserir na vida pública e se expressarem. Não basta isso, nós precisamos muito mais, porque nós temos que formar gente que pensa, e gente que pensa não pode abrir mão das relações sociais através da sociologia, do conhecimento, não pode abrir mão do pensamento crítico, da formação histórica, através da história, não pode abrir mão de todo o processo de formação que é direito do conhecimento acumulado pela humanidade. Então, nós estamos num dilema muito grande, porque provavelmente nós teremos uma escola de ensino médio para pobres, que vai remontar à década de 40, quando se criou o ensino técnico agrícola, o ensino comercial, técnico comercial, e que se tinha um antigo científico que era para formar aqueles que dariam continuidade no ensino superior para formar a classe dirigente desse país. Nós estamos mais ou menos retrocedendo aquele período. É isso que diz a reforma do ensino médio. E, para além disso, essa base nacional comum curricular nos estados, nós lá no estado, no ano passado, eles abriram os dias D, uma plataforma para que os educadores tivessem a oportunidade de dar sugestões para o referencial comum curricular gaúcho, dizendo que a parte diversificada da base poderia ter as sugestões considerando a cultura local. Só que os educadores sobrecarregados não participaram da construção da base. E aí, como é que eles dariam sugestões? O que aconteceu? Quem participou lá da plataforma
colocou lá que faltava professor, que tinha que construir o prédio, que tinha que dar curso de formação, mas não entrou no conteúdo da base. E agora eles estão dizendo que teve oportunidade de opinar e que este, então, é o ano já da implementação da base. Então, há um engodo, não tem participação popular, os sujeitos, mesmo os formadores, as nossas universidades foram excluídas da base, não tiveram participação. Hoje, eles estão dizendo que quem vai fazer a formação para a base são essas fundações. Novamente, as universidades foram excluídas. E para ajudar nisso, já que eles fizeram toda essa reforma, eles também têm uma proposta de base nacional para a formação de professores. E aí, nessa proposta que o Ministério da Educação publicou no final do ano passado, eles colocam a criação de um Instituto Nacional de Formação de Professores para poder alinhar a formação à base nacional. Além disso, eles prevêem um exame nacional dos estudantes a cada ano de formação do ensino superior. Vai ter um ENAD também para os cursos de licenciatura. Os professores que ingressarem na carreira, eles terão um estágio monitorado, acompanhado por uma mentoria, que seria um professor pago com mais experiência, tudo para acompanhar e cercear o professor. E todas essas avaliações, elas serão avaliações de larga escala nacional. Portanto, o que se avizinha do ponto de vista da formação dos professores também será um grande desafio e que é papel nosso, que estamos num processo de formação, estarmos muito atentos para poder resistir, porque, do contrário, nós vamos sendo levados cada vez mais a cumprir com aquilo que é a determinação desta visão liberal na educação, que é nos transformar em meros reprodutores de uma visão empresarial da educação e não da formação integral. E, para isso, nós sempre retomamos o nosso papel social. Qual é o nosso papel social? E aí a gente se pergunta, a serviço de quem e de quem eu faço educação? Eu sou educador e estou a serviço e quero colocar a minha energia, a minha disposição de trabalho, o meu tempo útil a serviço de quem e de quê? E aí a gente tem que dizer que a nossa educação ela tem um papel político, nós todos somos políticos. Essa desvalorização e essa tentativa de dizer de que nós somos apolíticos, a gente já viu no que deu. A gente já viu no que deu. Nós temos que fazer opções e estar no sistema público, seja ele na educação básica, no nível superior, é porque nós já fizemos uma opção. E quando aqui a deputada colocava que mais de 90% dos alunos, dos estudantes da Universidade de Fronteira Sul são das escolas públicas, isso nos dá um orgulho e um compromisso maior ainda desta opção que a gente faz. Se a gente entender que o nosso papel social é de transformar essa sociedade, de superar as desigualdades, de apostar numa sociedade democrática, que tenha inclusão, onde todas as pessoas possam ter um projeto de vida e realizá-lo, nós temos que assumir também o nosso papel educacional. E aí, para isso, a gente tem que se reeducar a cada dia, fazer a autocrítica do nosso trabalho. E nada melhor do que fazê-la coletivamente. No processo individualizado, como se fosse um mérito pessoal, nós não avançamos e não crescemos. E eu acho que esse é o pano fundamental da formação de lideranças. A gente se forma é na relação com os outros, é no coletivo que a gente se constrói. E assim também nós construímos a educação. É nesse coletivo, nesse embate diário dos desafios que nós temos. E este é um ano que não serão pequenos os desafios. Nós teremos enormes desafios. Essa reforma da Previdência, combinada com a reforma trabalhista, ela vai acabar com os direitos dos trabalhadores. Nós vamos ser jogados cada vez mais na negociação individual
da nossa relação de trabalho, do nosso contrato de trabalho. E nós temos que afirmar o contrário. Nós queremos garantir nenhum direito a menos, nós queremos fortalecer as relações de trabalho coletivas e termos o nosso sindicato fortalecido para fazer esta negociação com mesa de negociações para que todos tenham direitos assegurados, todos possam ser promovidos, todos possam ter garantias enquanto estiverem trabalhando e quando estiverem aposentados também. Porque o que mais nos perguntam hoje e os direitos adquiridos. Quem está governando o país hoje foi muito claro dizendo que não tem direito adquirido. E disse mais, você prefere ter emprego ou prefere ter direitos? Como se as coisas fossem divergentes. Nós temos que afirmar que nós queremos ter trabalho e direitos, porque é assim que se constitui a lógica da vida. As pessoas nascem portadoras de direitos e esses direitos precisam ser preservados. Então nós temos que superar o medo e ter coragem, porque tudo que vem de forma distorcida, às vezes até como uma sátira, por trás disso tem um projeto muito bem articulado. E ele não é um projeto pensado apenas para o Brasil. Ele é pensado para toda a América Latina, para dominar o mundo, para retirar as pessoas do processo, como se fossem objetos, descartar pessoas. E o nosso trabalho é outro. Então a gente tem que ter coragem, a gente tem que compreender que as redes sociais, que a internet, ela nos dá vivência, ela é importante, nos passa informações, mas a experiência a gente adquire no embate coletivo, na vivência, no momento em que a gente faz troca, em que a gente dialoga, em que a gente tem pensamentos diferentes, mas a gente constrói sínteses. E essas sínteses a gente constrói assim nesses processos de formação. E o Reginaldo Vieira, outro dia, um pouco tentando responder qual é o nosso papel nesse momento e o que a gente deve fazer, ele falava o seguinte: a gente tem que nos capilarizar assim como as igrejas, ou como as lojas de conveniências 24 horas. A gente tem que estar lá na comunidade, mesmo em espaços modestos, reunindo pequenos grupos, nós educadores, reunindo com a comunidade, proporcionar espaços de debate com os estudantes, com os movimentos sociais, porque é nessa rede, nessa teia, que nós vamos construir pela base o fortalecimento das nossas instituições. Nós precisamos ter os nossos sindicatos fortalecidos, porque aqui foi colocado, com essa reforma trabalhista, acabou praticamente com a nossa estrutura sindical. E nós que somos trabalhadores do serviço público, ainda temos as nossas ferramentas bem constituídas. Vamos preservá-las e vamos fortalecê-las desde a base, desde o chão da escola, da comunidade. Então, são desafios grandes que nós temos pela frente, mas o papel da liderança é este. Nós temos, todos nós, que nos constituir numa liderança, porque nós construímos através de relações sociais e da história que cada um de nós constrói. Todos nós temos relações, todos nós temos uma história e nós temos que fazer valê-la lá onde, nos espaços em que nós atuamos. E eu acho que temos um campo enorme de disputa. A gente não pode ficar na contemplação da realidade, fazer uma crítica exuberante e depois não articular na prática do dia a dia, não ajuda nada. A gente tem que compreender essa realidade para transformá-la. E nós temos uma ferramenta fundamental, que é o nosso trabalho político-pedagógico. Então, fazemos do dia a dia da nossa escola também um momento de resistência, de luta, em defesa da escola pública, da valorização dos profissionais da educação e, sobretudo, da busca da transformação social. E eu estou aqui porque acredito na história, que ela é possível ser modificada por homens e mulheres, assim como ela foi construída até agora, nós podemos modificá-la naquilo que nós entendermos. E acredito que cada um e cada uma de vocês já vem fazendo isso no cotidiano, né, educativo, nos espaços que vocês ocupam. Parabéns, um bom trabalho a partir de agora, né, nesse ano letivo para todos e todas. Parabéns ao CINT, à CNTE, à CUT, todos os envolvidos.
e um grande abraço a vocês. Não é por acaso que a professora Lúcia está aqui conosco e fez essa belíssima explanação de toda a análise de conjuntura e colocando como que está pensada a educação para o Brasil nos tempos de hoje. Ela está aqui não só pelos títulos e pelos cargos que ela ocupou em diversas instituições do país, mas queria aqui testemunhar e dizer que a professora Lúcia Camini está aqui pela sua militância. É isso que faz com que ela esteja aqui nessa mesa hoje, compartilhando aquilo que ela vem vivenciando lá na base todos os dias. Obrigado, professora Lúcia, pela... E não é só os livros que ela escreve, não, tá? É a vida dela, é a prática dela. Tá ok? Uma grande salva de palmas mais uma vez, professora Lúcia. E vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Professora Elone. Isso aí, professora Lúcia, a gente quer mesmo agradecer. Eu acho que cada um de nós aqui conseguiu compreender um pouco mais aí do debate, né, a nível nacional e também do Estado, com relação ao nosso compromisso, né, em fazer os enfrentamentos com muita mais resistência a partir de agora. A gente sabe que serão anos difíceis e que nós temos o compromisso, a responsabilidade de nos manter resistente, né? E aí ninguém segura a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. E muito obrigada a professora Lúcia. E aqui eu, enquanto também direção do Cinti, e o meu companheiro o Vieira, queremos entregar então um mimo para a professora, mas a gente gostaria também um pouco da participação aí dos nossos cursistas. Pode ser, Vieira? Vamos chamar então uma professora para estar entregando um mimo para a professora Luciane. Professora Josefina, está por aí? Representando então todos os cursistas, pode ser, professora? Chega aqui. Eu vou entregar, então, os meus 2 livros. Um é um pouco a nossa experiência de educação, quando eu fui secretária de Estado lá do Rio Grande do Sul, de 99 a 2002, que resultou na minha dissertação de mestrado, que são as contradições e os avanços da implementação da política educacional no Estado. E depois, na tese do doutorado, eu avancei um pouco estudando a política nacional de educação, do ponto de vista da gestão, no primeiro período do governo Lula. Então, eu quero entregar e deixo daí ficar à disposição para os educadores poderem também ter acesso a essa nossa produção, que é uma produção também coletiva, resultante das nossas reflexões. Então, passo as mãos. E agora é aquele momento, então, que a professora Ilone já anunciou, dos 2 minutos dos representantes aqui das turmas das regionais, para estar fazendo também a sua fala. E essa fala pode ser sobre o curso, a importância, os desafios, também sobre a própria fala da professora e dos demais que antecederam. Nós transmitimos ao vivo aqui, então, a nossa transmissão ao vivo, então a gente pede que aqueles que vierem falar se posicionem aqui na frente, por favor, da mesa. Professor Ilone. Então, vamos iniciar. Iniciaremos pelas regionais. Vamos lá, o Vale. O Vale está por aí, Blumenau, pode ser? A professora Márcia de Souza. Vamos lá, professora. Blumenau. Já se prepara, Débora também já pode vir para cá, que é do eixo 2. Débora okay? também de Blumenau. De Blumenau também. Vai lá, professora. Vou ajudar aqui. Aqui, professor. Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, então a gente pede que se posicione aqui assim, tá bom?
Eu acho assim que 2 minutos é pouco, né? Eu sou meio Fidel Castro. Bom dia, meu nome é Márcia de Souza, sou professora de português, moro em Blumenau e represento o Cinti de Blumenau. Eu já estou no Cinti há 20 anos, mais ou menos, e tenho consciência de classe. Sou trabalhadora da educação. Eu acho que ultimamente nos falta isso, consciência de classe. Né? A importância do sindicato na nossa vida. O início da carreira da gente é complicado, porque quando a gente começa na educação, não nos ensinam o que é ter consciência de classe. Né? E a gente sofre alguns atropelos. Depois de um tempo, quando a gente percebe a estrutura da escola, o salário, a hierarquia, como funciona todo o sistema educacional, a gente percebe que precisa de alguém que nos defenda. E a gente vai procurar ajuda sobre isso. Né? E eu encontrei no Cinti. E partindo daí, a gente tem as formações. O ano passado, no eixo 1, nós tivemos alguns formadores que trabalharam a questão do surgimento do sindicato. Aí a gente viu toda a parte da Revolução Francesa, vimos todos a gente já sabe como é que funciona. Né? E ali a gente viu toda a luta das pessoas para conquistar os direitos que nós temos hoje. Tudo que essas pessoas passaram, os trabalhadores que foram mortos, que sofreram perseguições, presos, para que hoje muitas pessoas que eu tenho vergonha, tá, não são dignas de todos os privilégios, de tudo que a gente conquistou, de repente a gente vai perder, porque essas pessoas não estão do nosso lado lutando, ou estão apoiando um governo que quer tirar tudo que a gente conquistou. E que quando a gente vai discutir ideia com essas pessoas, elas simplesmente dizem assim: ah, Márcia, isso é uma questão pessoal sua. Né? Então, eu acho que o momento agora é de resistência. E tentar trazer para o nosso lado essas pessoas que ou ainda não perceberam que entraram numa furada, ou perceberam e ainda a ficha não caiu, e está na hora assim, de pôr a mão na consciência. Que a luta é de uma classe, a classe dos professores, a classe dos trabalhadores em educação, e que está na hora de arregaçar a manga. Não dá mais para a gente aceitar a situação que a gente se encontra. Né? E outra coisa, o ano passado, quando a gente estava em formação, eu deixei bem claro assim, olha, eu estou sentindo uma nuvem negra no ar antes das eleições. Professora, para concluir. Vai ser um ano muito difícil para nós, 2019. Por que, Márcia? Porque não é só uma questão de salários, é uma questão de empatia. Nós percebemos que tem questão de preconceitos. E esse ano está sendo muito difícil de conviver com as pessoas. Porque a gente viu que é racismo, feminicídio, a questão da homofobia, a questão dos índios. Então, você olha para o lado e olha para aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa pensa dessa forma. E como lidar com essas pessoas no cotidiano? Então, não é só questão de previdência social. É lidar com o outro que não respeita as diferenças. Né? Então, além disso, nós temos que lidar no cotidiano com pessoas que não respeitam as diferenças. E está muito difícil lidar com isso. Muito obrigada pela atenção. Uma salva de palmas, nós agradecemos. A coordenação, ela fez 2 minutos para que todos pudessem ter oportunidade. Nós já estamos a hora avançada também. Queremos agradecer a professora, chamamos a Débora, que pode fazer uso da palavra por 2 minutos. E daí nós já temos o próximo. Bom dia, eu sou a Débora, lá de Blumenau também. Sou professora de Educação Física, mas sou caloura ainda, só tenho 6 anos
né, de Sinti. Quando eu fui convidada a participar da formação, em 2017, eu não tinha muita noção do que era sindicato, do que era política. Eu estava naquela alienação, né, que a maioria que a gente vê por ali fora. Não sabia nem o que era no sindicato. Eu participei do Eixo 2 o ano passado. Serviu muito para iluminar a cabeça, esclarecer, ter outra visão de sociedade, ter outra visão de classe, como a professora falou antes. Os debates foram muito enriquecedores, serviu para fortalecer aquele grupo, aquela relação que estava ali. E também lá na escola, ajudou bastante, tanto que no Eixo 2 a gente conseguiu conquistar bastante professores para participar. E para falar um pouquinho dos desafios, eu acho que agora mais do que nunca, com a difamação do sindicato, a marginalização do sindicato, né? E a difamação dos professores, estão sendo perseguidos, estão sendo julgados ali, a gente vê todo dia isso. Eu acho que é hora de juntar-se, unir forças entre os sindicatos, com outras entidades, e argumentar para a gente conseguir alguma vitória, quer dizer, não perder o que a gente conquistou, né? Com essa formação também eu me senti com vontade de ser um líder, de participar ali junto, de fazer a diferença. E também um dos desafios que eu vejo é que, numa categoria que tem tantas mulheres, eu vejo poucas lideranças femininas. Isso também eu gostaria de ver daqui para frente. Obrigada. Obrigado. Em cima do tempo, professora. Muito obrigado. Próxima, professora Ilone. A próxima é a regional de Campos Novos, a professora Neuza Maria de Paula, Aparecida de Paula. E a próxima é de Criciúma, a Letícia Beninotti, é isso? Ok, então, professora Neuza. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Neuza. Na real, eu pertenço à Regional de Curitibanos, mas eu fui gentilmente acolhida pela Regional de Campos Novos para que eu pudesse fazer o curso com as minhas colegas. E a avaliação que eu faço é que foi de encontros extremamente proveitosos, tanto com os meus colegas e, em especial, com os nossos professores formadores. Professores de um nível assim, de excelência. Só temos a agradecer, e agradecer ao Sinti, agradecer aos nossos professores, e dizer também que estamos esperando pela próxima etapa. Muito obrigada. Olá, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa do Sinti, porque é muito, muito importante na nossa área ter a formação e até num apelo, como disse a outra professora, no intuito de que ela se torne contínua, para que haja, né, mais. Em especial a Regional de Criciúma, que muito se esforçou e foi visitar escolas, uma a uma, e foi falar com todo mundo para tentar trazer um número maior de professores para essa formação. Eu gostaria de dar ênfase também para os professores ministrantes do curso, porque foram, de fato, muito, muito importantes. Assim, eles propuseram discussões muito relevantes e fizeram um aporte histórico assim, muito importante para a gente saber de onde veio, onde estamos e para onde vamos, né? Porque é importante a reflexão, e essa reflexão não pode parar aqui, ela tem que se transformar em ações, e ações efetivas aí no dia a dia da sala de aula e no contexto em que estamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Então, agora chamamos a Regional de Chapecó. Do Eixo 1 é a Camila Pellegrini, e do Eixo 2, a Andréia Aparecida Signori. Mais para cá um pouquinho, por favor. Bom dia, tudo bem? Então, eu sou Camila, eu pertenço ao Eixo 1, né, da Regional Chapecó, constituído por duas turmas, né, então por isso essas duas falas. O que eu tenho trazendo como relato do nosso grupo, né, é a importância e a permanência dessa formação.
porque nós sabemos como são as nossas formações de Estado nas nossas escolas. Nós falamos das videoaulas, mas nós temos esse tipo de formação na escola. E o Sinte traz uma formação diferenciada. É formação de verdade. Nós nos sentimos parte dessa formação, porque nós temos pessoas qualificadas que nos vêm passar o conhecimento. E essa formação faz com que nós, lá na escola, produzimos o debate, vamos para o enfrentamento. Nós temos argumento, nós precisamos estar na luta. E isso propicia que nós damos a cara a bater e chamar mais gente para a formação. Se teve esse segundo encontro, é porque deu resultado. Nós precisamos permanecer em formação. E as pessoas que estão aqui, com certeza, vão querer continuar. Então, enquanto turma, nós tivemos ótimas avaliações que permaneçam, que mudem a logística, que mudem o processo também, né? Pensar em novos temas, novos assuntos, novos conteúdos aí também para ampliar os nossos conhecimentos. Então, que permaneça, e agradecemos também todos os formadores que se adaptaram às turmas e nos acolheram também para esse momento de formação. Muito obrigada. Ok, agora a Andréia. Você está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. E fazer o melhor é fazer aquilo que é possível com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Esta frase não é minha. É daquele que, fake news ou não, poderia ser até nosso ministro da Educação, Mário Cortella. Com essa frase, agradeço, em nome do nosso grupo, a oportunidade que nos foi dada para nós termos condições melhores de fazer melhor ainda. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a Camila e a Andréia. Agora, então, Concórdia é a professora Ediane Maria Finato. E já a próxima de Florianópolis é o professor Rony. Mais para cá um pouco. Isso. Aí, tá bom. Bom dia, meu nome é Ediana. Eu faço parte da Regional de Concórdia, mas quero agradecer Chapecó, que sempre me acolhe na vinda, pela proximidade. E a nossa fala, enquanto grupo da Regional de Concórdia, é que a formação sindical é ótima. Ela nos oportuniza a gente se identificar com a nossa categoria. E que ela deve permanecer, mas que quando a gente voltar para os nossos espaços, a gente reproduza e não continue com as mesmas ideias dominantes. Nós precisamos modificar os nossos espaços para que outras pessoas também possam entender que a participação é coletiva, essa participação ela nos mobiliza, ela nos faz nos sentirmos no grupo. Então, essa formação ela é maravilhosa, a gente precisa agradecer a coordenação para que isso permaneça, que a gente não pare pelo caminho e tenhamos bons resultados a longo prazo, né? Tem uma frase que eu quero deixar, o que vence o medo não é a valentia, é a convicção. A convicção é uma porta que só se abre por dentro. É a certeza numa coisa que não se vê ainda. É apaixonar-se por uma causa. É ser capaz de doar a vida por ela. Enquanto a pessoa não abre seu coração, ela não entende a causa, não abre suas mãos para realizá-la. É Runolfo Peloso. Ok, obrigada a professora Ediane. Agora Florianópolis, o professor Rony, e logo já pode chegar aqui de Itajaí, o Eduardo Poçan, e depois Joaçaba. Bom dia a todos e a todas. O bom de se chegar no fundo do poço é que não dá para ir mais para baixo. A gente só pode ir para cima, né? Então, acho que a formação vem nesse sentido. Formar para que a gente possa encontrar caminhos, formas, possibilidades de chegar lá em cima novamente. Eu vejo a formação nesse sentido. E foi bom
a gente pôde discutir vários temas com os palestrantes, né, com os professores, com os funcionários do Sint, que estavam lá presentes também junto com a gente, dando o suporte necessário para que essa formação acontecesse e que isso continue, se repita, porque ao invés de você dar dinheiro para a Unisul, você dá dinheiro para a Univale, para fazer cursos lá, você pode vir fazer aqui. Consciência de classe a gente vai encontrar aqui. Agora, se tu quer consciência de mercado, aí tu vai ter que fazer lá. Mas somos professores, formadores, intelectuais que trabalhamos para que isso seja cada vez mais e melhor para nós, para a escola onde trabalhamos e para a sociedade em geral. É isso que eu tenho que dizer. Obrigado. Ok. Obrigada, professor Eduardo. Agora, professor Eduardo, então, Olá, Itajaí. Depois, Joaçaba. Sou Eduardo, professor de Sociologia. Estou aqui... para mim é muito importante estar aqui nesse momento, porque o sindicato faz parte da minha história desde muito jovem, né? Quando ainda não era professor, mas estudante, fazia greve nas escolas em que o professor não parava. Enquanto estudante, nós ia lá fechar aquelas portas com muitos dos que eu estou vendo aqui de Chapecó, a professora Zig, a Lu, Joaquim, Evandro, Andréia, todos que estão aqui, que esse sindicato faz parte, então, da minha história desde muito jovem, desde a luta estudantil. Eu acho que o curso em que nós tivemos a oportunidade é uma resposta a essa ideia de que nós somos máquinas que só distribuímos conteúdos, né, ou técnicas. Como a Lu comentou hoje aqui, educar é um ato político, como dizia o nosso querido Paulo Freire, e o curso nos ajuda a refletir sobre isso. Como é política a nossa ação dentro da sala de aula e como é importante a nossa ação dentro da sala de aula. Então, acho que o curso é importante para isso. Acho que deixo aqui uma sugestão que é muito conteúdo para muito pouco tempo. Eu acho que talvez um caderno daqueles, se fosse trabalhado em todo o período, já não seria suficiente, todo o período de formação, que eu acho que a gente tem que, o sindicato tem que talvez reavaliar no sentido de ter uma formação que seja mais básica, no sentido de atrair mais profissionais para esse curso, porque nós temos uma carência de formação política das universidades, nossos professores saem sem essa formação e querer fazer discussões muito complexas, às vezes afasta os nossos companheiros da formação política. E dizer que é necessário que a gente continue, certamente, com a formação, que é muito importante para que a gente sempre lembre que nós optamos por fazer uma educação em que nós consigamos construir uma sociedade, como dizia a querida Rosa Luxemburgo, socialmente igual, humanamente diferente, totalmente livre. Acho que essa é a nossa tarefa enquanto profissionais da educação e a nossa luta daqui para frente com a formação também continuada. Valeu, professor Eduardo. Agora de Joaçaba, então, a professora Naissara, Daniela Fonseca, trombeta, e já pode se aproximar a regional de Joinville, com a Gislene. Então tá bom. Bom dia a todos. Só um pouquinho, professora, acho que vem mais para cá um pouquinho para ficar na câmera. Bom dia a todos. Em nome da Regional de Joaçaba, eu quero agradecer, então, a coordenação pelo curso, que foi muito bom. O que nós comentamos já numa avaliação dos três eixos, que nós já fizemos os 3 eixos lá, é que esse curso nos tirou as teias dos olhos, tá? Então, nós tivemos muito aprendizado. Isso também deve continuar para os nossos colegas que estão aí, né, chegando. E já que a apresentação aqui ficou poética, também eu vou usar uma frase de Chico Xavier, dizendo que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos todos começar agora e termos um novo fim. Ok? Eu acho que é isso. Obrigada e é muito bom. Muito bem, parabéns, professora, muito obrigada. A Joinville, a professora Gislene, e pode se aproximar também o professor de Lages, o professor Misael. Bom dia. Então, estou representando, na verdade, toda a turma, não é só em meu nome. Então, eu gostaria de dizer que o curso de formação, ele significou o nosso fortalecimento.
representa mais uma de nossas conquistas. Acho que todos os professores, todos que participaram, de alguma forma, estão debatendo, construindo, através do conhecimento, através de tudo que nós estudamos durante esse curso de formação. Então, isso é uma luta diária. Nós sabemos que temos muitas dificuldades e que temos que ainda um longo caminho e que vai depender dessa formação, dessa luta do nosso cotidiano mesmo, em sala de aula ou através do SINT, para que consigamos ainda mais conquistas. Então, eu quero agradecer ao sindicato, ao SINT, por ter nos oportunizado esse programa de formação e também parabenizar todos que participaram de alguma forma, nossos formadores, os nossos cursistas, todas as pessoas, todos os nossos colegas que estiveram presentes todos os sábados e assim possibilitaram um debate da nossa, não só um debate, uma análise conjuntural, dando suas opiniões e estando assim construindo uma oportunidade maior, um momento de reflexão, como já foi dito aqui, para a educação. Muito obrigada. Valeu, professora Gislene. Agora, o professor Misael, de Lages, e pode se aproximar também o professor Miguel, de Mafra. Bom dia a todos e a todas. Tem uma frase de uma música do Duca e Dalvan que diz muito e combina muito com nossa luta, com o que nós estamos fazendo. Não aborte os seus ideais no ventre da covardia. E ela prossegue, vá à luta, buscando a verdade, que a liberdade não é utopia. Então, somos constantemente desafiados, é sempre mais conveniente para a média estar na zona de acomodação e batendo em quem está na luta. E o nosso, entre outros lemas que a gente circula por aí, dentre as linhas de correntes de pensamento de conjuntura política, é resistir. Resistir e conquistar. Sabemos que não conquistamos sempre tudo que nós gostaríamos. Sabemos que a estrutura pública, a estrutura governamental se levanta, é muito forte, mas nós continuamos. Então, alguma coisa de importante tem que ter, e esse curso é um reforço fantástico. E nós, como multiplicadores, temos que manter o nosso papel de resistir, permanecer e estender. Então, para nós foi muito importante agradecer o Emerson, não pôde, ele era o nosso leitor, precisou se ausentar porque ele não estava passando muito bem. A Mário, a grande articuladora. Estamos à disposição. O curso só não foi melhor por causa da problemática da certificação, do que o Estado recuou. E na hora teve ACTs que vinham somente, teve professores, enfim, e entre eles ACTs, que vinham somente com interesse na certificação, mas claro, o interesse também, sabiam disso. Quando o governo não certifica mais não usa como validade para a hora da escolha, eles desistem. Isso também é um enfrentamento, porém a validação técnica diante da universidade foi uma iniciativa super válida também. Muito obrigado. Obrigada, professor Misael. Agora, então, a Regional de Mafra, professor Miguel. Pode ser isso aqui? Bom dia a todas, a todos. Eu vou falar pela Regional de Mafra e de Canoinhas também, porque nós temos professores da Regional de Canoinhas que fizeram o curso conosco. Nós tivemos 2 etapas, então, professora Lúcia, agradecendo a você, quero agradecer a todos os professores que trabalharam conosco durante esses 2 módulos que nós fizemos lá. Agradecendo o Evandro, quero agradecer a toda a executiva do SINT que lutou para que isso acontecesse. Não está fácil de fazer, mas não se recuou diante da dificuldade. E agradecendo ao Márcio, quero agradecer a todos os funcionários do SINT que estão trabalhando para que isso esteja sempre acontecendo. O curso foi excepcional, os professores foram muito bons,
Mas eles tiveram a capacidade de nos buscar lá embaixo e nos trazer lá em cima. Eles são muito qualificados. Então, quero com carinho agradecer aos professores. Eu vim de cor-de-rosa porque eu quero deixar bem claro que eu sou uma pessoa que acredita num país livre, numa educação livre, onde a gente pode escolher que país que a gente quer, que educação que a gente quer e que roupa que a gente quer vestir. E não vai ter governo que vai dizer para a gente qual é a cor da roupa que eu tenho que pôr. Não é por aí. É num país livre que se constrói o crescimento. E, para concluir, não vai ser matando que nós vamos melhorar o nosso país. Vai ser estudando. E é o que nós estamos fazendo aqui. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigada, professor Miguel. De Maravilha, a professora Catiana. E depois Palmitos, a professora Neiva Marli Martins dos Santos Barria. Professora Catiana, então, Maravilha. Bom dia a todos. Então, quando na primeira etapa, na nossa primeira aula, foi perguntado para nós qual era o objetivo nosso, eu lembro de ter falado que eu tinha uma angústia muito grande pelo momento que nós estávamos passando, de como nós iríamos desconstruir tudo o que estava sendo construído contra nós educadores, para depois reconstruir. Porque quando você vai construir algo que não existe, não tem do que ser falado de forma negativa. Não existia. E estava sendo construído pela mídia, pelos políticos, alguns, que nós estávamos politizando de forma negativa os nossos alunos. E eu, como educadora, não acredito numa educação sem política. A partir do momento que eu tento ensinar os meus alunos, que eu preciso facilitar no bom sentido, os alunos que têm alguma dificuldade física, intelectual, eu estou ensinando política. Eu sou professora de educação física. Quando eu ensino para os meus alunos algumas regras, e que elas, sim, devem ser mudadas quando há necessidade, eu estou ensinando política. E ela foi colocada dentro da educação como uma coisa negativa. Para deixar isso mais forte, foi usada a igreja, a religião, que nós, educadores, não usamos da religião, que nós somos ateus, que nós utilizamos o kit gay para ensinar, que a gente faz macumba. Então, isso tudo precisou e precisa ser desconstruído, principalmente entre nós educadores, porque existem educadores que são adeptos a este conceito. E esse é o pior para ser desconstruído. Falar com os nossos alunos até fica fácil. Agora, falar com os nossos pares fica mais difícil, porque eles também vêm de uma cultura, muitas vezes até familiar, e chegam do nosso lado com uma visão totalmente diferente de quem já vem de uma família de luta, ou de quem conheceu a luta dentro da nossa profissão. Eu quero agradecer ao Cinti por tudo que tem feito por nós, pela nossa luta. Eu não poderia deixar de agradecer a deputada Luciane, porque ela dá uma base muito forte para o nosso sindicato, a gente precisa reconhecer isso e dizer que a luta de agora para frente, ela vai ser mais intensa. Porque de um lado vai ser incutido o medo em nós. E esse medo começa com a questão salarial, dos atrasos salariais. E acaba envolvendo muitas outras coisas que a gente precisa ser inteligente para estar lutando. Então, quero agradecer todos os cursistas que vieram, foram excelentes. A nossa regional já está pronta para iniciar a terceira etapa, né? Queremos que mantenha o nível, está ótimo, e sempre buscar mais professores, e quem sabe, futuramente, pensar até num grêmio estudantil participando para já, dentro da área educacional, ter um reforço para nos ajudar, porque os alunos, quando eles estão do nosso lado, fica muito mais fácil. Então, obrigado a todos.
Valeu, obrigada, professora Catiane. De Palmitos, a professora Neiva Marlim. E já após Rio do Sul e Ibirama, o professor Vanderlei. Bom dia a todos e a todas. É a minha primeira formação no CINT, é a primeira experiência, mas posso dizer para todos vocês que eu já estou com um gostinho assim de quero mais, esperando a próxima. E reforçar a fala que teve aqui no primeiro momento de vários componentes da mesa, de modo especial da Luciane e também da professora Marta, quando colocaram que nós precisamos de formação política. Na verdade, não são só nós professores, mas sim todas as categorias, né? Nós precisamos dessa formação enquanto cidadão, né? Para nós, professores, ela se torna um pouquinho mais importante para nós não se tornar apenas dador de aula, mas sim intervir na realidade dos nossos alunos, né? Que se formem cidadãos críticos e que venha a terceira etapa. Que bom. Obrigada, professora Neiva. De Rio do Sul, o professor Vanderlei Machado. E depois São Lourenço do Oeste, o professor Nelson Sordi. Bom dia a todos, companheiros, companheiras. Mais do que agradecer a cada um dos companheiros que se deslocaram até a nossa cidade para trabalhar com o grupo de Ibirama e Rio do Sul, mais do que agradecer aos companheiros que estiveram junto com o trabalho, eu quero dar um recado, quero pedir a atenção de cada companheiro aqui que está cansado, que está desanimado, que está triste. E quero lembrar uma coisa, para nós, trabalhadores da educação de Santa Catarina e do Brasil, nunca foi fácil, nunca foi simples, nada veio de graça para cada coisa que nós conquistamos no estado de Santa Catarina. E não é agora que vai ser diferente, companheirada. Então precisamos continuar firmes. E se esse fantasma da ópera, que está no cargo de governador de Santa Catarina, tem praticamente 15 mil reais para dar para uma espada de presente ao comandante do Corpo de Bombeiros, não venha com lorota de querer dividir salário, atrasar salário ou negar a inflação do período. Porque aqui existem trabalhadores da educação, existe consciência de classe, sim, existe resistência e nós vamos estar firmes com cada um que está aqui e os que estão lá na nossa base. Porque nós precisamos ir à frente, precisamos hoje disputar as mídias com o discurso deles. Há uma luta ideológica sendo feita nas mídias sociais. Há uma luta ideológica na sala de aula, há uma luta ideológica na nossa família, e que não é só dizendo eu avisei que vai resolver. Nós precisamos investir mais ainda na educação, nós precisamos investir mais na nossa formação, nós precisamos pensar que esse ano, além da luta da Previdência, nós temos eleições para diretores nas escolas, e nós temos que garantir trabalhadores que tenham postura de classe de trabalhador nas direções. E o CINT precisa pensar isso também. Precisamos ir além nas nossas formações, talvez pensando essa área. E no mais, companheiros, nós vamos estar firmes, vamos estar na luta e a luta vai continuar sempre. Obrigada, Vanderlei. São Lourenço do Oeste, o professor Nelson Sordi, depois São Miguel do Oeste. Eu acho que fica mais bonito de boné, né? Mas tudo bem. Ficou bonito. Bom, gente, meu pai e minha mãe me deram o nome de Nelson, o pessoal me chama de Nelson. Eu sou Nelson Sordi, natural de Quilombo, trabalho na escola Jurema Save Milanês, também de Quilombo, e quero dizer para vocês que toda decisão, quando ela necessita de votação, deve ser aberta. Ela é mais consistente e mais real. Ontem, quando vínhamos para cá, foi feita uma eleição e eu fui designado a representar a Regional de São Lourenço, cuja abrangência também era da SDR de Quilombo. Então, para localizar vocês de forma geográfica, é no noroeste do estado,
com divisa do Paraná. A nossa regional representa 2 SDRs, ou então representavam que vai ser extintas, ainda bem. E quero dizer aqui para vocês que a participação do nosso sindicato, eu sou sindicalista desde a época de funcionário público municipal. Então eu tenho no sangue essa luta, essa corrida, esse debate e a luta por manter os benefícios que nós conquistamos. A classe trabalhadora realmente precisa, mas precisa de informação. Precisamos dar continuidade àquilo que foi feito. Dar continuidade a esses cursos de formação, a esses encontros. Deixar aqui o nosso abraço, o abraço da direção do Sinti de São Lourenço, deixar o abraço dos professores para todos vocês presentes. Um grande abraço, um bom final de semana e um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Nelson. Só lembrar que a gente está sendo feita a gravação ao vivo, portanto, para os professores se posicionar aí. A professora Maria, então, Maria Claudete de São Miguel do Oeste, e depois a professora Itamara do Eixo 2, também São Miguel. Bom dia, professores, bom dia, colegas. Eu sou Maria Claudete e represento a Regional de São Miguel do Oeste. Sou professora aposentada e quando me aposentei, eu achei que eu já tinha feito a minha parte. Agora vamos deixar para os novos que estão vindo, né, que têm mais atitude, mas não é bem assim. Uma vez educador, sempre educador. E o curso veio tirar um pouco daquela poeira que estava tentando se acumular naquela vontade de continuar fazendo alguma coisa. Tá? Eu talvez não possa, como aposentada, contribuir com grandes coisas, mas por menor que seja, eu quero dar a minha contribuição. E eu agradeço muito o curso de formação. Espero poder continuar. Muito obrigada. Professora Maria, com certeza é uma honra para nós também a sua participação. Então, o eixo 3 de São Miguel do Oeste, a professora Itamara. Bom dia a todas e a todos os colegas aqui presentes. Acredito que muito daquilo que já foi dito já fez uma grande avaliação sobre o curso. E se eu fosse fazer a avaliação, eu diria 3 palavras. Aí vai me sobrar minutos, né? Então, eu vou aproveitar. Eu preciso fazer um outro recorte. Primeiro, lembrar da mesa que estava formada anteriormente aqui, tá? E incluindo essa que está agora, dizer que bom que vocês existem. Que bom que vocês estão na educação. É de pessoas assim que a gente precisa. É de pessoas assim que a educação, que a nossa luta precisa ter como líderes também. E dizer assim, ó, que em tempos de Brasil que nós vivemos hoje, onde o golpe, não vamos falar nada, onde a corrupção, depende do lado de que você está, onde as leis têm a interpretação de acordo com a cara do freguês ou com as suas letrinhas, vamos dizer assim. E, parafraseando o próximo Nobel da Paz, nunca na história desse país vivemos um momento como estamos vivendo, de regressão. Nós estamos regredindo em todos os sentidos. Sabemos toda a origem e não convém aqui, né? Estamos regredindo. Aí vem a questão que a professora Lúcia colocava antes. Qual a minha função? Qual a função social da escola? Aí entra o curso de formação, que vem exatamente para preencher este vazio que eu, em 34 anos de sala de aula, começo a sentir cada vez mais. A falta do debate, a falta de
contextualizar, de entender o que está acontecendo. Cada vez menos. E o curso veio nos trazer isso. Além de que, não esperemos mais isso dos nossos governantes. Eles não vão fazer esse tipo de trabalho conosco. Então, a partir do Sinte, eu acredito que é uma iniciativa, parabéns, Valdir, e extensivo a toda a diretoria do Sinte, a todos os coordenadores que se empenharam. Por isso, não pode parar. Mas também eu tenho 2 sentimentos. Alegria por ter participado e ter tido a oportunidade. Tristeza, porque eu acredito que muitos e muitos mais professores deveriam estar aqui. Então, Aldir, é o desafio do Sinte, trazer cada vez mais os professores para fazer esse curso, realmente. E dizer que, assim, parabéns pelo nível dos professores formadores que nós tivemos, pelo nível das apostilas em termos do conhecimento que nos trouxe. Eu penso que, então, nas 3 palavras, seria parabéns, parabéns, obrigada, e continua assim. Mas eu também quero saber, Juliane, você concorda com tudo isso? Finalizando, é isso que a gente quer dizer? Agradecer muito bem, professoras, nas nossas sempre, né, artistas aí, professoras. Obrigada à professora Itamara e à colega que contribuiu com esta bela apresentação. E, então, para encerrar a fala das regionais, dos representantes das regionais, nós queremos chamar de Xanxerê o professor Juliano Andrade. Onde está o professor Juliano? Vem cá. 2 minutos, professor. Bom dia a todos. Então, representando os meus colegas da Regional do Xanxerê, agradecendo ao SIMP, à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também à Fronteira Sul por esse momento que nos proporcionou de formação. A formação, eu acredito que ela tenha sido importante porque nos possibilitou a análise, o conhecimento, mas acima de tudo nos colocou um ponto final que é a indagação. Aquilo que nós precisamos buscar sempre mais. E, ao mesmo tempo, a questão da resistência. Eu cito aqui o professor William Simões, no último encontro, ele falava, eu farei a resistência lá na universidade, dando uma boa aula, organizando bem o meu plano de aula, e isso vai ser a resistência. E eu acredito também que nesse momento que a gente vive, na conjuntura do Brasil, nada mais justo do que a gente retomar aquele grande pensador que nos estimulou a estar aqui hoje, Karl Marx, no Manifesto Comunista Trabalhadores, Univos. Muito bem, professor. Parabéns a todos e todas, com bastante esforço aqui, e o papel chato aqui da mesa de poder estar controlando também o tempo. Não é nossa intenção, mas, enfim, é nosso papel. Agradecemos a todas as regionais e, nesse momento, nós queremos convidar aqui na mesa o nosso secretário de Assuntos Jurídicos, o professor e assistente educacional Robson Cristiano da Silva, que por 5 minutos vai fazer a exposição e vai apresentar a nossa revista e o lançamento da revista do Jurídico aqui para nós. E peço que a professora continue na mesa conosco. Obrigado. Economia solidária, enfim, é um convite para à tarde, né, após terminar aqui, o pessoal dá uma olhadinha lá. Não misturando, mas misturando, a gente está pedindo aí para os nossos funcionários, aí, os diretores aí, estarem entregando o material ao qual eu farei um breve comentário. Esse material, a título de informação, é o informativo do Jurídico que a gente fez no primeiro ano de gestão, o informativo do Jurídico, onde temos algumas informações em relação
as nossas ações do departamento jurídico. Como foi um material muito bem apreciado, né, que teve benefícios na questão de esclarecimentos, entre outros, a direção do Sint estadual terminou no dia de ontem, inclusive, esse material, né, que foi feito por toda a direção, com informações tiradas da própria categoria, né, dos nossos coordenadores. Então, esse material é uma segunda edição, né, a gente quis dar um caráter de identidade para essa revista, tá? É uma revista autoexplicativa, tá? É uma revista fácil de se entender, tem prazos. Essa revista tem também uma separação das ações dos aposentados, de quem está na ativa, certo? Então, assim, é uma revista que vocês podem levar para casa. Essa revista vai ser encaminhada a todos os aposentados. A gente gostaria também de reforçar para vocês, né, e para os aposentados, para que liguem na regional, liguem no Sint, para atualizar o cadastro. Esse material vai para todos os nossos 16 mil aposentados. Então, a gente precisa desse trabalho também, certo? Terminando, aproveitem bem esse material, tá? Qualquer dúvida, esse material está à disposição no Sint, em todas as regionais. Qualquer dúvida, os diretores, os coordenadores e a assessoria jurídica está, né, sobre aviso para tirar qualquer dúvida. Terminando, gostaria de convidar a todos, a partir da segunda semana de março até o mês de maio, nós estaremos visitando todas as regionais com a assessoria jurídica novamente, tá? Então, a gente pede que os professores, os aposentados, né, em nome da Alvete, que por motivo de saúde não está aqui, né, que também está ajudando nesse trabalho, que vocês possam estar se informando nas suas regionais. Já temos as datas praticamente de todas as regionais. A semana que vem estaremos comunicando oficialmente todas as regionais, conforme as datas construídas junto com os coordenadores. Então, está tudo encaminhado, né? Então, a gente procura, nesse trabalho, nessa relação também dos atendimentos, né, desses seminários que serão feitos, né, já se apropriando da própria reforma da Previdência, né, que a gente vai estar tratando, a gente convida todos a estarem participando também desse momento, certo? Qualquer dúvida, é só ligar no Sint, procurar a sua regional e a gente está à disposição. Eu gostaria também que todo mundo ficasse de pé por um minuto, para nós levantarmos a revista, para nós tirarmos uma foto para colocar no site do Sint, para nós publicarmos e vocês também publicar na sua regional, certo?